Olá, meu nome é Jorge Camioca, vou ministrar a disciplina em Propriedade Intelectual no Contexto Digital. Essa disciplina é introdutório, trata a propriedade intelectual no contexto geral. São conceitos básicos sobre propriedade intelectual no sentido mais amplo. Nessa aula, o objetivo é justamente ter uma base para discutir as questões na área digital, que não é muito diferente. No entanto, o conhecimento sobre questões básicas de propriedade intelectual é muito importante para entender as questões vinculadas à área de computação. Começando, eu vou apresentar para vocês a ementa do curso que está apresentando na tela. Nós vamos falar um pouco sobre propriedade industrial, questões que tangem a questão de patentes, desenho industrial, modelo de utilidades, registro de software, que é o nosso foco, e topologia de circuito integrado. Então, basicamente, isso aqui é a ementa do curso. E o conteúdo pragmático, orientativo, são esses. As aulas começam no dia 30 de março, e no dia 25 de abril tem a avaliação final. Pelo que consta, a coordenação resolveu pela avaliação presencial. Bom, ao longo da disciplina, a gente vai informando conforme a dinâmica do curso. Método de avaliação. O método de avaliação é basicamente isso, né? Nós temos uma média ponderada, onde nós temos nota final, 60% são baseados na prova, então foi uma avaliação única, a prova é única, e 40% de atividades. O que são atividades? São exercícios que você colocar no sistema Moodle. Então, basicamente isso. Eu estou colocando um nível de conceito, não sei se vai ser aplicado nesse curso, e no dia a dia nós usamos essa tabela de conceito aqui no RDBC. Aqui também segue algumas referências bibliográficas, que são relativas ao curso. Então, vocês podem consultar outras fontes também, que não tem problema. O assunto já está bem fundamentado, né? Vários livros, várias literaturas praticamente falam a mesma coisa. Bom, no campo de propriedade intelectual, nós temos esse quadro, um diagrama bastante interessante, onde mostra o que é propriedade intelectual. Propriedade intelectual praticamente abarca toda essa área de conhecimento criado pela mente humana. Então, é conhecimento da mente humana. Daí tem aquela questão de ideias criadas pela inteligência artificial. Esse é um outro debate bastante recente. Até então, a máquina não tinha essa capacidade. Então, é justamente por isso que a questão da propriedade intelectual no contexto digital começa a ter sua relevância maior do que situações anteriores. No entanto, para vocês entenderem todo esse contexto sobre propriedade intelectual, é importante a gente olhar esse diagrama, é justamente onde estão outras formas de propriedade intelectual, né? Você é uma propriedade industrial, né? A questão de patente, marca, desenho, indicação geográfica, direito de autor e conexos, programa de computador, daí tem proteções sui generis, que é uma outra forma de proteção, que são cultivares, né? Topografia de circuito integrado e também conhecimento tradicional. Então, tirando cultivares, conhecimento tradicional de indicação geográfica, praticamente todas essas formas de propriedade intelectual, de alguma forma, vai estar relacionado com as nossas atividades na área computacional. Ou seja, é importante que a gente saiba conceitos do que é uma patente, como é que é depositado, quais são as reivindicações, quais são os direitos, quais são os deveres,
Da mesma forma, marca. Tudo tem marca, né? Justamente isso que a gente tem que entender. Todos os produtos têm marca. Dificilmente uma marca de produto de alto renome não tem marca. Desenho industrial, obviamente, é um assunto que na área digital é importante também, justamente porque envolve desenho de produtos, até algumas ilustrações, né, e assim por diante, né? Tudo tem proteção de propriedade intelectual, no sentido mais amplo. Direitos autorais, basicamente, são assuntos que são bem difundidos nessa área, né, de criação, principalmente em literatura, cinema, ainda mais com internet, streaming, né, e canais digitais, né, mesmo YouTubers também têm que ter conhecimento básico sobre isso, ou pelo menos uma orientação. Então, basicamente, nós vamos falar sobre tudo isso, alguns um pouco mais aprofundados, outros não, né, de acordo com a importância. É importante que qualquer empreendedor tenha conhecimento sobre a questão da propriedade intelectual. E um dos pilares, né, qualquer negócio que a gente tem, né, antes de entrar nesse gráfico gerado pela IA, né, antecipando, é, é justamente a falta de conhecimento dos empreendedores da área digital sobre a propriedade intelectual. Então, um dos pilares fundamentais de qualquer negócio é saber proteger as suas criações, saber negociar as criações. Um software, uma marca, um domínio na internet, qualquer coisa que seja, sim, é passível de proteção. Não, mas eu quero desenvolver esse software para o bem da humanidade. Pessoal, tudo bem, né? Mas no âmbito de propriedade intelectual tem outras funcionalidades dentro disso, né? Justamente isso. Você cria, alguém paga, alguém trabalha, né? E se você acha que a sua criação pode ser universal, por outro lado, alguém pode avançar e passar pelo criador. Esse é o problema, né? Esse é o problema que as pessoas apostam, né? De algo que foi criado que não esteja protegido. Então, justamente por isso que a gente tem que se atentar com a questão de propriedade intelectual, né? Então, por exemplo, questão de autoria, né? Autoria é alguma coisa que não se muda. Você não pode passar uma autoria, que é um direito moral, para os outros, né? Não existe isso. Nenhum terceiro, né, pode ser passar a ser o autor de alguma coisa que não foi. Então, pela lógica, não tem fundamento. Agora, no campo de IA, é um campo relativamente novo, inteligência artificial. Veio para ficar, talvez fique até muito mais complexo do que hoje. É justamente isso que vai ser as próximos grandes debates na área jurídica. Algumas plataformas de inteligência artificial, quando você faz a adesão, muita gente não lê o contrato, e se reivindica, inclusive, parcerias, autorias, né, por ter usado a ferramenta. Isso até que ponto que é válido, e deles mesmo uso de fontes de outras criações. Então, esse tema está bem complicado. Ou seja, né, é um tema que, futuramente, na área jurídica, quem se especializar nessa área, obviamente que a parte jurídica nem sempre acompanha a tecnologia, então é uma área que vai ficar um pouco no limbo, né? É justamente isso que faz a diferença quando se debate esse assunto, quem tem conhecimento de propriedade intelectual. IA está ligado à propriedade intelectual. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, seja bem-vindo às aulas. Não me apresentei direito, mas apresentando no final, sou professor do UFDC desde 2006, e sejam bem-vindos a essa disciplina.